Mas não tem o gênero da idade da. Mas vai dar logo essa aula. Vou dar aula. Pronto, pessoal. Então vamos lá. Tá? Semana passada nós começamos a falar sobre a política, né? Direcionada à pessoa idosa. Aí nós vimos que nós tivemos aí a Política Nacional do Idoso, que foi em 96, né? A Política Nacional de Saúde do Idoso, que foi aí em 99, e a Política Nacional da Pessoa de Saúde da Pessoa Idosa em 2006, né? Tivemos o Estatuto aí em 2003, que a gente já trabalhou o Estatuto, e nós estamos trabalhando aqui a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Porque antigamente os idosos não tinham direito de nada. Exatamente. Se for pensar, 2003, 2005, 2006. Né? Então, este menino, que era bebê, que estava no IT, tá? Vamos lá trabalhar a atenção integral à saúde da pessoa, à saúde da pessoa idosa. Então, nós temos como foco, né, a atenção integral ela é baseada nos direitos, nas necessidades, nas preferências e habilidades, e tem como infraestrutura física adequada, insumos e pessoas qualificadas para boa qualidade técnica. Aqui, pessoal, quando a gente vai falar nessa segunda diretriz, né, que a primeira a gente viu que era a questão da qualidade de vida, né? Aqui nessa segunda diretriz, nós vamos trabalhar a atenção integral, tá? Nós vamos trabalhar os níveis de complexidade, nós vamos trabalhar a questão dos equipamentos, dos recursos materiais, dos procedimentos que estão disponíveis para tratar o idoso, certo? Lembrando para vocês que, mesmo a gente trabalhando os idosos, o fluxo com relação ao caminho da saúde, ele continua, tá? Mesmo o idoso, primeiro ele deve ir para o posto de saúde. Caso o posto de saúde não resolva, ele vai encaminhar para maiores complexidades, certo? Lembrando que o posto de saúde, de acordo com a PNAB 2017, ele tem que resolver aí 85% dos casos das pessoas, então, no nosso caso, os idosos, tá certo? E referenciar apenas 15%. E tem que trabalhar o posto de saúde, né? Ele tem que trabalhar com essa atenção integral, certo? Olhando para o idoso como um todo, né? Nessa visão holística, nessa visão de que o idoso passa por problemas biológicos, o idoso passa por problemas psíquicos, sociais, espirituais, né? E que isso deve ser trabalhado dentro do posto de saúde, essa assistência, certo? A atenção domiciliar e ambulatorial, ela deve acontecer, né? Nós temos idosos acamados, que devem receber essas visitas domiciliares, que devem ser cadastrados e orientados pelos agentes de saúde, mas também nós temos idosos que não conseguem, que não são acamados, mas não conseguem ir até o posto de saúde, né? Eles não conseguem devido a não deambularem, eles não conseguem devido à sua própria dependência da família, eles não conseguem porque muitas vezes não querem sair de dentro de casa, tá? Eles não conseguem devido ao acesso, por ser um local longe, né? O posto de saúde ser longe, daí todos eles entram aí nessa questão da visita domiciliar. Tá? E do atendimento domiciliar, como a gente viu a semana passada, né, o caso aí do fisioterapeuta, tá? E psicólogo, se necessário. Então, nós temos toda uma equipe profissional que pode estar fazendo essa visita e esse atendimento domiciliar. Reestruturação e implementação das redes estaduais de atenção à saúde da pessoa idosa, né, através dos fluxos de referência e contra-referência, e das equipes multiprofissionais e interdisciplinares. Tá? Nós sabemos que, como a gente falou, né, que
a estratégia ela vai encaminhar aí seus 15%, então os idosos que eles encaminham é sempre nesse serviço de referência e contra-referência, tá? Quando a gente encaminha um paciente para qualquer serviço de outra complexidade, né, de uma maior complexidade, nós temos que receber uma contra-referência para que a gente dê continuidade à assistência dessa pessoa. Isso acontece com os nossos idosos, né? Nós temos que receber essa contra-referência para que a gente possa fazer as visitas domiciliares, sabendo o que é que os pacientes precisam, né? Para que eles, sendo atendidos no posto de saúde, a gente saiba como é que deve encaminhar o tratamento dele. Tá? Então, esse sistema de referência e contra-referência ele é muito importante e muitas vezes isso deve ser questionado pela família. Porque às vezes o paciente a gente referencia para outro serviço e a família nem liga de nos mandar nada, de nos dar uma contra-referência, tá? Então, muitas vezes nós temos que questionar. E daí eles não mandaram nada, não mandaram nenhum papel para que a gente possa ver e tudo mais, aí que a família vai muitas vezes se tocar. Então, nós temos que estar sempre nessas interrogações para que a gente possa trabalhar aí essas referências, essas contra-referências. No caso de uma abordagem multiprofissional, né, o que é multiprofissional? São vários profissionais, tá? Interdisciplinar, várias disciplinas, né, várias especialidades, cuidando de um paciente, tá? Então, a gente sabe que o idoso, por ele passar por todos esses processos, né, a gente dificilmente hoje encontra um idoso que tenha um problema, né? São sempre multiproblemas, é sempre multicausal, multifatorial. Então, daí essa questão de muitos especialistas estarem cuidando aí do paciente, tá? A própria estratégia em si já é multiprofissional, né? Porque lá nós temos vários outros, vários profissionais que cuidam da saúde total, né? A abordagem global, tá? Essa abordagem global, pessoal, é a diversidade de idosos que nós temos, tá? Nós temos idosos que sofrem violência, nós temos idosos que são muito bem tratados, são muito bem cuidados, certo? Nós temos idosos que nunca foram no posto de saúde, que sempre recebem visita domiciliar. Então, o agente de saúde, o cadastro que o agente de saúde faz, ele é bastante importante porque a gente consegue contemplar, né, essas diversas abordagens que o paciente, que o idoso apresenta. Esses dias eu estava lá e presenciei, né, um enfermeiro, um agente de saúde, falando com o enfermeiro, né, dizendo que ele estava precisando fazer visita domiciliar na área dela. E daí, né, ele dizia que marcou, né, disse para ela marcar lá tal dia, e dizendo que ele só ia para a visita do outro agente de saúde, né? Mas aí ele deu a desculpa, né, a justificativa de que é porque o agente de saúde estava procurando mais, e hoje que ela veio procurar, né? Então, assim, essa questão de nós profissionais, né, estarmos estimulando, né, o agente de saúde a realmente fazer o seu trabalho, né, faz com que a população ela seja bem mais vista, certo? Eu já trabalhei em posto de saúde, né? E assim, eu tive a sorte, apesar de ter o azar de trabalhar 9 meses sozinha, sem médico, mas tive a sorte de ter ótimos agentes de saúde, tá? Então, assim, eu não tinha trabalho com relação a estimulá-los a ir. Mas não, foi no Pernambuco. Foi meu primeiro trabalho lá. E daí, mesmo eles sempre fazendo, né, esse controle com relação, e realmente poucas vezes eu recebia reclamação deles, mas eu estava sempre estimulando porque eu sei a importância, né? Porque eu não estava, né? Eu me sentia só por não ter o profissional médico lá, mas assim, por isso eu cobrava muito deles, né? E hoje eu vejo, por exemplo, a minha agente de saúde, né? Apesar de lá em casa sermos 2 profissionais de saúde,
né, que talvez ela pensasse, eu tenho que ir lá, porque senão eles denunciam, porque eles têm um acesso maior, né? Mas nós não temos, certo? Como eu acho que não sei se foi para vocês relatar, eu passei minha gestação toda, ela não foi me visitar, né? Eu tenho um filho de 6 anos, ela só acompanhou até os 3, só pesava até os 3, né? Depois não pesou. Ele mudou o esquema de vacina com relação à febre amarela, não sei nem se... Logicamente, vocês já pagaram, né? A quantidade de vacina. Eu não sabia que a febre amarela, quando se toma antes de 1 ano, tem um reforço com 4 anos, né? Eu estava no pensamento dos 10 anos. Então, esses dias eu levei a caderneta de vacina dos meus meninos para a enfermeira, para a pessoa que trabalha comigo olhar, e daí ela me falou dessa questão. Então, eu estava com a vacina atrasada, que por eu não estar atualizada na caderneta de vacina, ela, como agente de saúde, nunca disse, porque ela nunca visitou, né? Então, assim, são essas deficiências que vai acontecendo, que cabe a nós profissionais cobrarmos isso da agente de saúde. Você conhece essa agente de saúde? Mora na minha rua. É Vizinha. É por isso que eu acho estranha essa questão de agora. Acho que estão até atrás de tirar a questão dos agentes de saúde, né? Isso. Não seria obrigatório. Mas se existe inúmeras situações que são precárias com a agente de saúde lá na área. E se a agente de saúde? Que também é obrigatório morar dentro da sua área, que hoje não é mais. Eu acho que isso vai ser um caos. Exatamente, vai ser um caos. Né? Porque ao mesmo tempo. Que tirar, não, agente de saúde não. Estou querendo tirar, né? Rapaz, essas novas políticas que vêm surgindo aí, atropeladas, né? Assim, não falar em tirar, mas é como se a obrigação dele não tivesse mais importância. Isso. É porque assim, tem umas novas políticas surgindo, né? Que a gente fica imaginando se a nossa saúde está como está com, né, certos profissionais, imagine sem, né? A questão, né, do SUS, que a gente está brigando tanto, né? Para o SUS permanecer. Né? A questão lá da saúde mental, para voltar aos hospitais psiquiátricos. A questão que se tira os agentes de saúde, né? A questão daí que a gente já perdeu o NASF. Tá? O NASF era onde existia NASF e funcionava, era uma base realmente. A gente pegou o NASF. Pois é, uma base realmente para as estratégias de saúde da família, que realmente não tem certos profissionais, né? Porque a gente sabe que nós temos a equipe básica, mas a gente sabe que tem aí para ser inserido o psicólogo, o fisioterapeuta, educador físico, assistente social, a gente sabe que não tem, né? Não é realidade nossa. Então, o NASF, ele dava esse suporte, né? Apesar de ser precário a assistência devido ao grande número, né? Mas fazia-se alguma coisa. Né? Identificação e o reconhecimento da rede de suporte social, né? Nós temos que trabalhar junto com as suas, nós temos que trabalhar juntos com essa questão assistencial, porque nossos idosos, eles precisam da assistência, tá? No sentido do social. Né? Grupos de autoajuda entre as pessoas que cuidam devem ser estimulados. Né? A questão do suporte. Né? Eu cuido, mas eu também preciso ser cuidado. Então, eu preciso ter um suporte, eu preciso ter um olhar das pessoas que estão cuidando de todos. Né? A aplicação de um instrumento de avaliação e de testes de triagem para detecção de distúrbios cognitivos, visuais, de mobilidade, de audição, depressão e comprometimento precoce da funcionalidade. A caderneta a caderneta do idoso, ele trabalha muito estimulando a questão desses testes. Quando vocês forem ver lá com o professor Rafael, a avaliação geriátrica, a avaliação ampla, tá? Vocês irão ver alguns desses testes, tá certo? A questão aí da depressão, o teste de MEN, tá? A questão com relação às mobilidades físicas.
se o idoso tem condições de se alimentar, se ele tem condições de tomar banho, de andar, de trocar de roupa, tá? Vocês vão ver, trabalhar alguns desses testes, certo? E eles vêm para ajudar essa questão de identificação de determinadas doenças, tá? A gente sabe que dentro do processo de envelhecimento nós temos as deficiências, né? O idoso, ele tem as deficiências, a diminuição, né, de certas... dos neurônios, do cálcio, né, da questão hormonal, mas nós sabemos que muitos deles são devido a patologias que eles apresentam, certo? Então, vamos ver, né, até onde há uma gravidade, há uma diminuição com relação a essas detecções, certo? Então, do jeito que a gente faz lá na criança, a gente pode também estar fazendo no idoso. Considerar os anseios do idoso e de sua família. Aquela questão, né? Nós temos famílias que querem muito que a gente esteja todo dia lá, né? A gente tem idoso que quer muitas vezes só escutar a nossa voz, né? Só ver, eu vim aqui só ver, já vamos embora. Eu vim aqui só conversar, já vou embora, tá? Eu queria que você fosse só me ver lá em casa. Precisa mais. Certo? Então, tem essas coisas, né? Essas angústias, essas ansiedades, muitas vezes a carência, tá? Que nós profissionais damos um afeto a esses idosos, e assim, eles são carentes disso, alguns deles, né? Não a maioria, mas isso fazem uma criação de um elo bem mais forte, né? Uma questão até de, vai ser final de semana, eu não vou ver o doutor, não vou ver minha doutora, certo? Avaliação funcional individual e coletiva. Nós temos aí as estratégias de saúde da família, as ILPIs, né, instituições de longa permanência para idosos, e de acordo com a condição funcional da pessoa idosa, serão estabelecidas ações de atenção e saúde. Essas avaliações funcionais, pessoal, são a questão do comprometimento funcional, tá? E esse comprometimento funcional, eles devem ser vistos, ser detectados pela estratégia, né? Que é quem está mais próximo ao idoso. E dentro das ILPIs, isso deve ser visto pelos cuidadores de lá, certo? Porque como esses idosos, eles moram lá, precisa se fazer uma avaliação, ok? O enfrentamento de fragilidades e a promoção da saúde e da integração social. Esse enfrentamento de fragilidades, essas fragilidades, ela vem no idoso integral, tá? No idoso, com relação aos sistemas, que todos são mais frágeis, né? Os idosos com relação a quedas, os idosos com relação à musculatura, os idosos com relação à movimentação, tá? Então, o corpo em si do idoso, ele já apresenta essa fragilidade. Certo? E daí, essa questão de enfrentar a fragilidade faz com que a gente estimule esse idoso para que ele não seja totalmente dependente. Enquanto ele conseguir ser independente em alguns afazeres, em algumas atividades, que a gente estimule isso, tá? A gente vai estimular através de quê? Da promoção de saúde e da integração social. Esse idoso, ele tem que interagir-se com outras pessoas. Esse idoso, ele tem que buscar também a sua saúde, através de uma alimentação mais saudável, através de conversas, através de uma caminhada, tá? Se ele conseguir andar de bicicleta, ainda andar de bicicleta, certo? Se ele conseguir nadar, que aí vem um custo mais alto, ele ir nadar, tá bom? Né, a questão aí do Pilates, a questão da hidroginástica. Então, nós temos muitos serviços desses, tá? Que o município oferta, certo? Como, por exemplo, lá na cidade que meus pais moram, lá tem uma clínica de fisioterapia do município, que lá tem uma piscina enorme, e os idosos estão lá todos os dias fazendo hidroginástica, né?
Então, assim, muitos municípios não ofertam, mas tem outros que ofertam, e a gente tem que usufruir do que se oferta, tá? Dentro do município. E daí nós vamos para o ponto 3. No ponto 3, nós temos os estímulo às ações intersetoriais, visando a integração da atenção. Essa questão da intersetorialidade, pessoal, nós já sabemos que nós trabalhamos de forma intersetorial. Nenhum setor, ele consegue trabalhar sozinho. Ele sempre vai precisar de outro setor, né? Para nós, com relação aos idosos, nós trabalhamos principalmente com essa intersetorialidade com relação à saúde e à assistência, tá? E isso com relação específica ao idoso. Então, nós temos que trabalhar, que buscar essa rede saúde e assistência social para que o idoso ele seja contemplado com relação à sua saúde e aos seus direitos, tá? Além disso, nós temos as ONGs, né? As organizações não governamentais, que elas também estão lá para fazer algo pelos idosos, né? Quantas e quantas locais nós temos aí, quantas ILPIs nós temos que não são bancadas pelo município, que não são bancadas pelo Estado, são bancadas por alguém que quis fazer isso e daí abriu uma ILPI, tá? Uma casa do idoso, certo? Muitas vezes a comunidade em si, ela ajuda a abrir e manter uma casa de idosos, certo? Na diretriz 4, nós temos aí o provimento de recursos capazes de assegurar a qualidade da atenção à pessoa e à saúde da pessoa idosa, através de provimento de insumos, adequação da estrutura física dos serviços próprios do SUS, qualificação e capacitação de recursos humanos, tá? Com relação à estrutura física, nós sabemos que todo setor público ele tem que ter uma estrutura física para acomodação, né, para caminhada aí, para acesso, né, melhor dizendo, de idosos e de pessoas com deficiência, tá? Com relação à capacitação dos recursos humanos, digamos assim, o correto, seria o correto, que cada um trabalhasse na sua área, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que essa não é a nossa realidade, tá? Por exemplo, na maioria das estratégias, nós temos clínicos gerais. Quando eles precisam que o idoso, né, que alguém vá para uma especialidade, então eles encaminham para as especialidades. Muitas vezes no município nós não temos aquela especialidade. E daí a gente já tem que levar esse idoso para outro município, certo? Então, o que seria recomendado, né, dentro da política aí do idoso é que realmente tivesse profissionais qualificados dentro das suas áreas. Mas isso não é a nossa realidade. Porém, a gente pode estar mandando essas pessoas para outros municípios, para municípios maiores, que aí eles vão ser assistidos. Ok? Isso, né? A gente faz isso também através dos órgãos do governo, né? Através das pactuações, os pactos aí que os gestores fazem. Nós temos também como provimento de recursos, material de divulgação, tá? E implementação de procedimentos específicos para a avaliação global do idoso. Com relação à divulgação de informativos, pessoal, tem gente que não tem a noção do que se fala na Política Nacional do Idoso, tá? Acha muitas vezes que é só a questão do SUAS, só a questão dos direitos. Acha muitas vezes que é só a questão de violação dos direitos. Mas, como a gente viu, né, a política, ela abrange todo um setor, né? Principalmente a questão da saúde e da assistência. Tá? Na diretriz 5,
Nós temos aí estímulo à participação e fortalecimento do controle social, onde nós temos as conferências municipais de saúde e as conferências estaduais de saúde, tá? A gente sabe, quem que já participou de uma conferência? Alguém já? Conferência de quê? De saúde no município? Não. Já? Não sei, foi... Tem da faculdade, tem também veio. Pronto. Foi definido das equipes, no auditório. Para ajudar o mapeamento, não foi? Tá? Então, aqui, pessoal, nas conferências municipais de saúde, nós temos os representantes de saúde daquele município, tá? Dentre esses conferencistas, nós temos pessoas da população e profissionais de saúde, tá? Que vão mostrar onde é que pode se melhorar, onde é que a saúde pode melhorar. E daí, quando se fecha a conferência municipal, nós vamos para as conferências estaduais, tá? O idoso, ele pode participar dessas conferências, tá? Como população geral, onde ele vai estar mostrando as deficiências que ele encontra lá no município, tá? Onde é que pode melhorar a saúde desse idoso. No ponto 6, nós temos formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área da pessoa idosa, tá? Nós temos muitos profissionais generalistas, certo? Mas a gente orienta e a gente busca aí as especializações em geriatria e gerontologia, ok? Para que esses profissionais atendam aí esses idosos. Foi congresso, né? Hã? Foi congresso. Ah, foi um congresso? Foi. Ah, tá. Ah, tá. Mas eu acho que já teve reuniões aqui, lá no prédio principal, de conferência mesmo. Mas, assim, os profissionais lá. Os agentes de saúde. Foi de saúde, no caso. Divulgação, porque tem vários eventos, né? Capacitação. Enfermeiros também da assistência básica. No ponto 7, na diretriz 7, divulgação e informação sobre a política nacional da pessoa idosa, certo? Esse ponto casa com o outro, os de recursos, tá certo? Onde estimula-se a propagação do Estatuto do Idoso, tá? A propagação da política nacional do idoso. Nós temos que mostrar à comunidade, por ela também ser responsável, pela sociedade também ser responsável, que os idosos eles têm esses direitos, que os idosos têm o estatuto, têm as políticas, tá? Aqui, ó, com isso a gente faz o quê? Educa a população. Educação popular, informação e comunicação em atenção à saúde para a pessoa idosa. E apoio técnico e financeiro às estratégias e aos agentes de saúde. Tá? Muitas vezes a gente cria lá na estratégia, ou a gente tenta criar lá na estratégia um grupo de idosos. Tá? E daí, muitas vezes, nós não somos estimulados pelo gestor, nós não somos estimulados pelo nosso secretário de saúde, muitas vezes a comunidade ela não participa e a gente está lá querendo persistir, a gente inventa uma coisa para doar, tá? E daí a secretária diz que a gente está gastando muito, certo? E daí a gente precisa desses estímulos, por quê? Porque, infelizmente, nós brasileiros temos uma mania, né, de só ir se a gente for para receber, né? De só ir se eu for ganhar alguma coisa, certo? Fala que vai ter um sorteio, fala que vai ganhar uma coisa, e tá todo mundo lá, né? Nem que seja sorteio, se ele tá falando. Nem que seja o Tapaué, é verdade. Né? Tá todo mundo lá brigando, principalmente o Tapaué do preço da Tapaué. Tapaué é Tapaué. Então, bora lá. Mas existe aquele que eu chama Tapaué, porque é posto, né? Real. É
Nossa, para outras. Ponto diretriz 8. Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da pessoa idosa. Alguém assistiu aqui ao webinar o ano passado? Sim. Pronto. Então, vocês viram que na webinar aconteceu isso aqui, tá? Experiências lá do Piauí, né? Que a palestrante trouxe para nós aqui. E quando ela começou a relatar as experiências que ela fazia lá com os idosos, a gente viu que a gente fazia a mesma coisa aqui, tá? Só que muitas vezes com nome diferentes, com uma didática um pouco diferente, ok? Mas isso, a política do idoso, nacional do idoso, ela estimula, que é a questão de trocar experiências. E para encerrar, o apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas, certo? A ciência ela deve ser estimulada com relação a tudo, né? Com relação às doenças dos idosos, ela também deve ser estimulada. E teve uma coisa aqui, pessoal, que a menina do 7 da manhã mandou para mim, que agora eu me lembrei de mostrar a vocês, certo? Que ela diz que cientistas desenvolvem vacina experimental contra a artrite reumatoide, tá? E daí, nós vimos essas mãozinhas tortinhas quando a gente viu a artrite, Sim. né? E o que é que acontece? A ciência agora está trabalhando nisso, certo? Então, a Política Nacional do Idoso, ela traz isso para a gente, tá? Estímulo à ciência, certo? Que ela se desenvolva e traga mais vacinas, mais tratamentos aí para os nossos idosos. Prolongar mais ainda a vida dele. Exatamente. Nem mostrei o pessoal aqui. Deixa eu frisar para ela para copiar. Ó, pessoal, de casa. Deixa eu ver se eles estão vendo. Ó, vacina aqui para os idosos com artrite reumatoide, tá? A ciência está trabalhando nisso aí, ok? Volta essa vez. Porque vai piorar.